Seja bem-vinda. Eu sou a professora Isabel do EduSer 5.0 e o meu propósito aqui é ajudar você a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou com dificuldades na aprendizagem. E hoje eu quero trabalhar com vocês algo bem importante, que é falar um pouco da teoria sobre a mediação da aprendizagem e mostrar para vocês uma mediação que eu realizei de uma tarefa escolar, para vocês terem uma ideia de como é que a gente faz uma mediação, como é que a gente faz uma intervenção com a criança, certo? Lógico que eu imagino sempre um tipo de criança, né? Que talvez não vem ao encontro do teu filho ou do teu aluno, porque cada criança é um ser único, com as suas características próprias. Mas pelo menos dá para você ter uma ideia, né, de como é que é esse processo de mediação. Mas, afinal, o que é mediação cognitiva? Tem várias pessoas que me acompanham aqui e ainda não sabem o que é mediação cognitiva. Mediação é um tipo especial de interação entre a mediadora, que pode ser uma professora, pode ser a mãe, pode ser uma psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicóloga, fono. Então, é uma pessoa, né? Uma profissional, uma mãe, mediadora e alguém que aprende, que no caso é a nossa criança com dificuldades na aprendizagem ou com deficiência intelectual. Então, mediação é isso, é um tipo de interação diferente. Por que ela é diferente? Porque não é qualquer tipo de interação. É uma interação intencional e planejada, certo? Então, a mediadora, ela utiliza o estímulo para obter essa interação. E a partir do estímulo, então, ela faz todo um processo de interação. Por exemplo, hoje eu vou utilizar esse texto aqui, inclusive botei lá no Instagram, no Story. Então, tem alguns personagens aqui, desse outro lado também, e tem um pequeno texto no meio. Básico, é uma tarefa escolar básica. Toda vida que é apresentado um texto para as crianças, geralmente vem acompanhado de imagens, certo? Então, aqui nessa ideia que eu trouxe para vocês, são aquelas crianças que estão no processo de alfabetização, sendo que geralmente, né, a criança com deficiência intelectual, ela está um pouco atrasada com relação ao seu processo de alfabetização. Então, independente da idade que esteja, a gente só tem que adaptar o texto a partir do hiperfoco da criança. Mas a abordagem que eu vou dar aqui, vocês podem fazer igual, né? É a mesma ideia. Essa é a intenção desse encontro. A ação da mediadora, primeiro, é de selecionar o estímulo, certo? Para poder, então, intensificar e potencializar esse estímulo. Porque aqui eu posso mostrar para a criança, eu posso ler o texto, eu posso pedir para ela circular letrinhas ou palavrinhas que eu coloquei no quadro para ela achar a palavra igual. Depois a gente passa para a segunda página da tarefa. A mediadora não faz uma exposição direta para a criança. Ela vai trabalhar tudo que tem nessa página antes de partir para uma segunda página. As pessoas, né, quando eu digo as pessoas, geralmente as professoras, elas confundem mediação com ajuda para fazer a tarefa. Então, a ajuda em si, né, às vezes atrapalha mais, porque a mediação não é ajudar a fazer a tarefa, é ajudar a pensar sobre a tarefa. E aí é bem diferente. Então, a mediadora ajuda a criança a organizar o seu pensamento a partir daquele estímulo. Então, esse é o tipo de ajuda. Ajuda a pensar e não ajuda a fazer, ok? Mas como foi, né? Vou até contar rapidamente assim, um pouquinho, né? Até da minha história, né? Por que eu faço as tarefas todas mediadas? Então, assim que eu entrei na graduação, eu me envolvi com essa temática, com a teoria toda da mediação cognitiva. E já fiz o meu estágio também
nessa área, com crianças com paralisia cerebral e síndrome de Down. Trabalhava numa instituição de educação especial, uma classe especial, né? Então, eu aplicava mediação com essas crianças, certo? E eu vi que realmente elas progridem muito em termos cognitivos. Há toda uma elaboração, há toda uma potencialização dessa parte cognitiva, né? A plasticidade cerebral ocorre. Então, isso já tinha certeza. Então, de lá para cá, eu sempre mediei. Independente se eu estava alfabetizando uma turma, se eu estava fazendo um atendimento de uma criança no consultório. Então, a partir do meu estágio, eu então verifiquei que isso realmente é viável. Mais tarde, eu tive um aluno com síndrome de Down, que já era mais velho, né, estava no processo de alfabetização, mas tinha 13 anos. E foi muito interessante porque eu trabalhava muito com ele aquelas atividades de estimulação cognitiva que é para a gente desenhar a partir de pontos. Então, nós tínhamos um modelo, que era um quadrado triângulo, e a criança organizava os outros pontos para construir essa imagem. E o que me surpreendeu, eu lembro bem desse aluno, que eu falei assim, olha, aqui a gente liga pontos e constrói uma imagem. Por acaso você já viu isso acontecer em algum lugar? Ou você já presenciou alguma coisa que você fez que liga pontos e esses pontos fazem um desenho? E sabe o que ele me disse, gente? Ele disse que para ele vir da casa dele até a escola, ele vinha de ônibus, tá? Porque estava fazendo treinamento dele de independência, né? Ele disse, ó, o ônibus para em vários pontos. Aí eu fico na escola, depois eu volto e faço outros pontos. Então, se eu ligar todos esses pontos, forma uma figura. Olha que belíssima transcendência, gente. Se um guri de 13 anos tem condições de fazer uma transcendência dessa, ele tem condições de fazer muitas outras, certo? Muitas outras. E dali para frente, então, eu sempre fiz mediação, né? Mediar, você pode estar pensando, mediar não deve ser fácil. Olha, eu vou dizer para vocês, precisa de alguns requisitos, né, da mediadora. Ela precisa compreender algumas coisas para que isso funcione de um modo mais assertivo. Não é sair por aí fazendo perguntas para a criança sem uma intencionalidade, certo? Então, por que mediar é importante? Mediar é importante porque ela provoca, ela vai provocar, ela vai incentivar, ela vai disparar redes neurais, né? Ela vai disparar neurotransmissores que vão potencializar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Esse processo de mediar, né? Ele tem toda uma base teórica forte, comprovada pela neurociência. Então, a professora, as atuais professoras do século XXI, elas têm sim que se atualizar, investir em aprender a mediar. Porque há uma necessidade. Existem duas coisas. Uma professora maravilhosa que não faz mediação e uma professora maravilhosa que faz mediação. Essa professora maravilhosa que faz mediação, ela diminui o tempo dela de investir em conteúdos, certo? Porque como ela explora muito todas as operações mentais, quando ela apresenta um conteúdo novo, as crianças já fazem as conexões necessárias. Então, é tudo muito rápido o processo. Aí você consegue acelerar. Enquanto você demora 1 ano ou 8 meses para alfabetizar as crianças, se demora 4 a 6 meses só. Entendeu? Então, há uma diferença muito grande, muito grande. E quem está experimentando está vendo isso com os próprios olhos, né? Então, assim, por que eu tenho que investir em mediação? Por que eu tenho que aprender a mediar? Primeiro, para você potencializar a aprendizagem da criança, certo? Porque o nosso aluno com deficiência intelectual já perdeu muito tempo, não é mesmo?
E também você precisa aprender a mediar para você ter essa consciência, né, de que você não está ali transmitindo conhecimentos, tá? Que esse conhecimento que você quer transmitir, ele tem que ser intencional e a criança tem que construir um significado, armazenar na memória de longo prazo, fazer transcendências. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque a mediação, ela traz um benefício cognitivo imenso. Primeiro, porque ela corrige as funções cognitivas. Porque não é a nossa criança que está deficiente, são as funções cognitivas. O processo cognitivo dela não está funcionando de forma adequada. Então, a mediadora, ela vai identificar quais são as funções cognitivas que não estão funcionando de forma adequada e ela vai, então, corrigir essas funções cognitivas. Ou seja, potencializar o estímulo para fazer com que o cérebro produza uma nova rede neural numa área que ainda estava adormecida, mas estava ali latente, é potente. Com a mediação, a sua criança que não oraliza, por exemplo, ela vai sentir a necessidade de oralizar. Beleza. E aquela que já oraliza vai ter um vocabulário muito mais rico, certo? A criança vai conseguir essa noção de construir problemas, ficar motivada para a aprendizagem, porque não é mais uma aprendizagem passiva, onde o nosso aluno com deficiência olha para isso aqui e não sabe o que fazer. Não sabe por que tem isso tudo aqui nessa página. Entendeu? Agora não. Então ele vai estar motivado porque o cérebro, ele gosta de pensar. Quando a nossa criança com deficiência intelectual vê que ela está pensando, né? O cérebro dela vê que pensa, ele vai gostar de fazer isso. E, consequentemente, a nossa criança também. Tá? Já tive vários depoimentos agora, né? Nesses últimos dias, de crianças, por exemplo, com autismo, que oralizam muito pouco, que agora, com a mediação, elas estão construindo argumentos. Elas estão dizendo não e por que não. Elas estão dizendo sim e por que sim. Então, isso, gente, é muito bom. É muito bom. Então, a gente vê assim, ó, que há uma mudança cognitiva e, consequentemente, uma mudança no comportamento, na forma como a criança se comporta diante de um estímulo. Porque uma criança com TDAH que está diante de uma tarefa dessa, que ela vê que não tem nada para fazer, ela nem abre a apostila, fecha, joga no chão. Agora, quando ela descobre que uma tarefa dessa, que não tem exercícios, mas que tem muita coisa para ser feita, ela vai querer ir lá, porque vai ter novidade, vai ter coisa diferente, vão ter perguntas diferentes que a professora vai fazer, certo? Mas assim, ó, vocês têm que pensar que a partir de 3 anos, a criança já pode ser mediada. Eu gosto de mediar até antes, sabe? Mas com 3 anos, quando a maioria das crianças já consegue oralizar, já consegue se expressar, a gente já pode mediar. E se for uma criança autista que começou, aliás, que tem um diagnóstico já com 1 ano e meio, começamos a mediar com 1 ano e meio. Exigir do processamento cognitivo dessa criança uma outra postura diante do estímulo. Então, nós temos que mediar o mais rápido possível. Aí, assim, ó, eu sempre gosto de falar onde as professoras estão errando, porque eu já errei nesse ponto, certo? E quando eu digo que você está errando, mas eu também mostro uma coisa certa que você pode fazer, né? Não adianta apontar um erro e não dizer quais são as outras possibilidades que se tem. Então, assim, nunca vocês vão ver isso de mim. Eu aponto o erro, mas coloco também um acerto, algo que a gente consiga fazer, algo que a gente possa substituir. Então, assim, ó, hoje, quando a gente fala em mediação cognitiva, na prática, onde é que as professoras estão errando? Quando elas dizem, aqui na nossa terra, né, aqui em Santa Catarina, de boca cheia, elas dizem de boca cheia que são mediadoras, mas não sabem mediar.
Pensaram nisso? Ah, eu sou mediadora, mas não sabe mediar, não sabe que mediação existe 12 critérios de mediação, que existe 19 operações mentais para serem desenvolvidas nessa criança e que existe 28 funções cognitivas, 8 de entrada, 13 de elaboração e 7 de saída. Então, gente, alguma coisa tem que mudar. Ou você muda o vocabulário, ou você realmente se torna uma mediadora e enche a boca para falar. Eu sou uma mediadora de excelência. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho intencionalidade nas minhas tarefas. Ok? Então, existe um erro, mas existe uma possibilidade de se tornar uma mediadora de excelência. Por onde começar? Então, agora eu vou, nesses minutos, né, mostrar para vocês como eu fiz essa mediação. Antes de mostrar a mediação, as perguntas que eu fiz, eu vou mostrar essa tarefa para quem está chegando agora. Então, assim, ó, é um texto simples tirado de um livro. Eu vou mostrar bem aqui para vocês, ó. Existe um morcego, uma lagarta, um passarinho, aqui um coati, o rabo de uma baleia, e esse animal aqui é um animal estranho. Não se tem o nome dele no texto. O texto tem um propósito por causa disso. Do outro lado tem um peixe meio voador, um pato, um tamanduá e um gato e passarinho voando. E aqui dentro nós temos um texto chamado Bichos de Todo Tipo. Então eu usei isso aqui porque geralmente a professora faz assim, ela lê a história para as crianças, porque no primeiro ano, às vezes a criança ainda não está alfabetizada, não é mesmo? E ela lê o texto e depois ela passa para a próxima página. Mas a mediadora não. Todo estímulo deve ser potencializado. E esse texto é um estímulo que nós vamos potencializar agora, certo? Então, quando eu apresento ou peço para a criança abrir a apostila ou apresento uma página para ela, eu digo assim, ó, observe a página. Isso é uma postura da mediadora, observe a página. Então, você está solicitando que a criança olhe detalhadamente essa página e dê um tempo para ela. Dê um tempinho, né, para ela observar, um minutinho, 1 minuto. Deixe-me pensar. Então, vai observando. E aí você vai, se essa mediação for em grupo, né? Numa turminha, onde a gente tenha lá a criança com deficiência, né? Vamos pensar. Aí você vai dizer, o que temos nessa página? Para começar uma descrição. Só que essa descrição é uma descrição detalhada. Porque eu estou trabalhando aqui a função cognitiva chamada percepção clara e precisa. Então, eu quero que a criança tenha clareza em todos esses animais e utilizo a operação mental de identificação. O que é identificar? É nomear as coisas. Então, eu tenho que saber se ela conseguiu perceber que todos esses animais aqui, certo? Tem nome. E se ela sabe o que é isso? O que são esses animais? Então, assim, ó, você conhece ou identifica o nome dos animais que temos nessa página? E vocês conseguem identificar? Né? Só que tem um aqui que a gente não sabe, não é? Ó, ele tem pelo, parece um pé de galinha, parece olho e nariz de gente, boca de gente. Um animal estranho, mas vamos lá. E aí você pode perguntar, o que é isso para você? O que é isso? O que é isso? Então você vai perguntando e a criança vai nomeando, certo? Só que a mediadora, como ela não perde nenhuma oportunidade, e estamos pensando no processo de alfabetização, cada nome de animal que a criança disser, você vai escrevendo numa folha ou no quadro, com caixa alta, certo? Vai botando um animal embaixo do outro. E aí você diz para a criança, ó, você ou vocês vão dizendo, e eu escrevo o nome aqui para depois a gente lembrar. Morcego, tamanduá, peixe, pato, pássaro, gato, lagarta, coati, beleza. Aí você vai perguntar, e esse?
esse aqui que só aparece o rabo? Será que ele é algum animal? Chama atenção para o detalhe. Qual animal? Às vezes a criança não vai identificar. Se a criança não identificar, a mediadora já tem que ter uma tarefa preparada. Ela vai levar 3 tipos de animais, por exemplo. Leva a baleia, porque aqui é o rabinho da baleia. Leva um cachorro e leva um cavalo. E aí a gente vai comparar o rabinho de cada um. Aí a criança vai chegar à conclusão, por comparação, que é outra operação mental, que esse rabo é da baleia. Beleza? Então a gente já sabe que é a baleia. Tem algum outro animal aqui que você não sabe o nome? Que seria esse aqui, né, gente? Qual nome daríamos para esse animal? Você pode colocar. Qual, né? Então, assim, ó, até agora, todas essas perguntas, eu fiz com que a criança pensasse nos detalhes, no detalhamento dessa página. Isso não é em vão, porque eu trabalhei muito o identificar, o nomear, ok? E essa função cognitiva de entrada da informação foi potencializada. Aí eu, depois de explorar mais e mais, né? Aqui eu tô fazendo de forma resumida. Porque você pode trabalhar aqui as cores, até comparar um animal com o outro, a posição que ele tá. E aí é infinito aqui, pode trabalhar bastante. Então, além dos animais, porque nós temos esse animal não identificado, temos esse que tá só pela metade, né? Além desses animais, o que mais temos na página? Então, aí para vocês, ó. O que mais temos na página? É o texto, né, gente? É o texto. E aí, se a criança dizer, não tem nada, não tem nada, você, mas o que é isso aqui, ó, que tem no meio? O que isso significa para vocês? Aí a criança pode dizer que são letras, palavrinhas, um texto, ou não sabe. Aí você vai dizer, porque a mediadora diz mesmo, ó, esse aqui é um texto. Esse texto tem um nome, é um poema. E nesse poema, tem palavrinhas que são muito parecidas com outras palavrinhas. A criança que não oraliza, na mediação, a gente pode usar a comunicação alternativa, aumentativa, ou mesmo solilóquio, tá bom? Existe uma técnica, tem algumas lives que eu já fiz sobre isso. Mas, independente se a criança oraliza ou não, o nosso cérebro tem condições de compreender o que é um texto. E aqui você pode explicar que é um poema. Dentro de um poema nós temos palavrinhas que se combinam. E essa combinação a gente chama de rima, porque no final os sons dessas palavras são muito parecidos. Por exemplo, pato e gato. Então, to e to é parecido. Então, isso rima. E aí a gente vai chamar atenção para uma palavrinha que está aqui em destaque. Aí você vai dizer, em azul está escrito bichos de todo tipo. Bichos de todo tipo. Ok. Essa ideia que está em azul combina com os bichinhos que estão aqui, que aparecem aqui, bichos de todo tipo? Essa ideia combina com essa página? Por quê? Você conhece o nome de alguma dessas letras do poema? Ó, nós estamos trabalhando aqui o nome, porque a criança pode chegar aqui e dizer assim, é o B. Porque o B é nome, ok? E você conhece o som dessas letras? Como é? Como é o som? E palavras? Você conhece alguma palavra? Você pode ler? Porque a mediadora tem que ver o nível. Por exemplo, tem criança com autismo que já sabe ler. Certo? Já sabe ler. Tem outras que não sabem ler. Tem outras que não sabem ler. Por quê? Porque foi ensinado para elas o nome das letras.
E com os nomes das letras, a gente não lê. Porque a gente não lê nome de letra. A gente lê sons de letra. Certo? Mas você vai pegar a palavra bicho, né? Ó, vamos ver o som da palavra bicho. Letra a letra. É o som da palavra. Então, nós vamos pegar a letra da palavra bicho e vamos ensinar para a criança a pronúncia. Então, olha o formato da minha boca. B, B. É o B. Só, e depois do B tem o I. Depois, entendeu? Você vai falando letra a letra, som a som. E quando chegar no CH, você vai dar a informação que quando a gente combina o K com o H que não tem som, a gente produz um outro som que é igual ao som do X. E depois temos o O. Então, nós vamos trabalhar esses sons separados e depois nós vamos juntar, mostrando a boca. Bi, ó, bicho. Então, é som que a gente fala e é som que a gente escreve e é som que a gente escuta, certo? Não é nome da letra. Então, você faz esse trabalho com essa palavra bicho e diz, agora fica mais fácil com os sons das letras. A gente lê, porque a gente lê o som bem rapidinho. Bicho, bem rapidinho. A gente não lê B-I-Sh-O. A gente não lê assim. A gente lê um sonzinho todo rápido. E você ensina a criança esse ritmo do som. Começa o mais fraco e depois vai sendo bem, bem rápido. Para ela ver que realmente é o som que sai da boca da gente. A partir dessa ideia, né? Que a gente trabalhou essa consciência fonológica, você vem aqui e peça para ela circular, ou grifar, ou pintar todas as palavrinhas bicho. Todas as palavrinhas. E depois você vai dizer quantas palavrinhas a gente riscou no texto. E que tipos de bicho nós temos nessa página, então. Você pode me descrever um pouco mais? Será que nós temos bichos pesados, pequenos, coloridos, engraçados? Bichos que voam? Bichos que nadam? Isso tudo você vai destrinchar com a criança, perguntando. Se ela que não sabe, a gente vai pesquisar, a gente pode ir para a internet, a gente pode ver, pegar um celular, olhar, ver um vídeo sobre esses animais. Qual dessas palavras que eu falei agora para você, por exemplo, pesado, peludo, pequeno, colorido, engraçado, que voam, que nadam, qual dessas palavras tem mais letra? E aí você pode escrever no quadro essas palavras, porque a palavrinha engraçado não é uma palavrinha que eu coloquei em vão, é uma palavrinha que tem aqui no texto e que a gente não leu ainda, mas que eu quero trabalhar. Então, eu vejo quem é a palavra com mais letras, com menos letras. Então, das palavras que eu falei, voa, só tem 3 letras. Engraçado, tem um monte de letras, tem 9. Certo? E os sons? Você pode fazer o som de cada palavrinha dessa também que você colocou no quadro. É engraçado. Então, cada um dessas letrinhas. Agora, eu vou ler o poema para você. A mediadora vai ler o poema, certo? E a criança vai prestar atenção. Você pede isso para ela, ó, eu vou ler, mas você presta atenção, certo? Aqui no texto diz assim, ó, tem bicho peludo, tem bicho pesado, bicho que voa, bicho engraçado, tem bicho que nada, bicho colorido, bicho pequeno, bicho querido, tem bicho de todo jeito, tem bicho da imaginação. Se você não conhece, preste bastante atenção. Eu leio tudo e digo, opa, qual desses bichos aqui é o bicho da imaginação? Que é um bicho que não existe na verdade. Qual seria? Seria por acaso esse que a gente não sabe o nome? Você consegue imaginar um bicho diferente?
Como é que ele seria? Quantas patas? Teria pena? Teria pelo? Quantos olhos, boca, dente? Seria grande? Seria pequeno? E eu posso explorar. Olha, conforme a resposta da criança, eu posso potencializar mais isso. Quem sabe a gente vai desenhando essas partes que você vai me dizendo. Então, tem 2 olhos, 3 olhos, uma boca, 2 bocas. Não importa. O bicho é seu, é da sua imaginação. Então, a gente pode ir desenhando. Depois dessa parte mais divertida, ou seja, esse texto aqui, esse simples texto que às vezes a professora ia ler e ia passar direto, já foi um texto potencializado, certo? Já teve uma exploração. A criança já participou, já pensou sobre o texto, já fez metacognição a partir das perguntas que você fez. Aí, depois você vai partir, vai seguindo, né? Agora nós vamos trabalhar rimas, que são palavras que estão aqui nesse texto e que rimam entre si. Por exemplo, pesado e engraçado, colorido e querido, imaginação e atenção. Rima. Então, nós vamos brincar de rima. Eu falo uma palavra e você diz uma palavra que tem o mesmo som. Se a criança não oraliza, você já pode preparar as cartelinhas com figurinhas de animais que realmente podem rimar com aquele que você vai dizer. Então, por exemplo, pode ser animal, pode ser qualquer outro objeto. Então, você pode, por exemplo, preparar uma imagem de um lixeiro, por exemplo, lixo, né? Com lixo. Então, você pode ser bicho, lixo. Entenderam? Então, a criança não necessariamente precisa falar. Ela pode usar uma plaquinha. Gente, a maioria das mães que tem filho autista e que não oraliza já sabe da comunicação alternativa aumentativa. Só talvez não saiba usar exatamente ou mediar com isso. Mas é possível mediar também. Porque a criança escolhe. E a partir do que a criança escolhe, você vai fazer outras perguntas. Certo? Pesado com engraçado. Tamanduá com tainá, por exemplo, né? Talvez, às vezes, até palavrinhas que rimam com o nome dos colegas da sala. Eu tô fazendo isso e dando algumas ideias, certo? Dando algumas ideias. Eu quero dar uma outra ideia também a partir desse texto, que é vocês brincarem, certo? De produzir os sons dos animais. Mas não o som que o animal faz. Por exemplo, um pato, né? Ele faz quá, 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 que é o comum. Só que nós não vamos usar isso. Nós vamos treinar para o método fônico. Então, nós vamos pegar os animais e a primeira letra do animal, nós vamos, então, ir produzindo esse som. O som da letra desse animal, certo? Eu tenho um quadro que em outras lives, de repente eu posso disponibilizar, né? Por exemplo, aqui não tem foca, mas tem o M, né? Vamos ver o M. Por exemplo, assim, ó. Você pode brincar. Olha, imagine... antes disso eu quero dizer o seguinte. Tem pessoas que não sabem produzir os sons das letras. Sabe o nome, professoras inclusive, e não sabe produzir o som. Então, a gente pode fazer brincadeiras com as crianças, certo? Porque assim, ó, por exemplo, M, esse nome, certo? Não é o M de maçã, porque a palavra maçã não tem M, certo? Então, é o então, é o M. Maçã, maçã. Aí você pode brincar, por exemplo, macaco, né? Aí que o macaco tá lá comendo alguma coisa e ele tá fazendo
porque esse é o sonzinho do M. Entenderam? Então dá para fazer essa brincadeira. Eu tenho uma lista, eu vou estar, eu acho que eu vou, porque é uma lista grande de todas as vogais, né? Pela ordem que deve ser trabalhadas. Aí eu vou ver se passa algumas ali para vocês terem uma ideia, certo? Mas esse é uma brincadeira, é uma dramatização. A criança incorpora um dos animais da história e com a primeira letra do animal, ela então vai produzir, né, um sonzinho, o sonzinho daquela letra, daquela palavra. Então, se é pato, é como se a gente fizesse o barulhinho da pipoca na panela. É a pipoca pulando na panela. Então, o pato tá comendo pipoca ou tá fazendo pipoca para alguém, né, algum dos seus amigos. E começou. Então, é fácil. Depois que você aprende, é muito fácil. Tá? Então, gente, essa é a mediação que eu trouxe hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Você não pode ficar pensando que a mediação é só para quem oraliza. Porque nós temos ferramentas específicas para quem não oraliza. Porque nós temos uma, né, que é própria da mediação cognitiva, que se chama solilóquio, que eu já fiz várias lives sobre esse assunto, que é onde o adulto, ele faz as perguntas, a mediadora faz as perguntas e a mediadora dá as respostas. Mesmo sem a criança oralizar, mesmo sem a criança olhar para você. Não precisa. Porque o cérebro, ele não sabe quando o som entra, o cérebro não sabe se é a mediadora que está falando, se é a criança que está falando, se é a criança que está pensando. Ele ativa o mesmo circuito. Então, se você está falando e dando as respostas, você está potencializando cognitivamente essa criança. Por isso que o pulo do gato é a mediadora, certo? É a mediadora encontrar as perguntas certas para fazer. As perguntas certas. Quando ela encontra as perguntas certas, ela vai direto potencializar aquela função cognitiva que não está funcionando de forma adequada. Mediação é maravilhoso, certo? É tudo. Se você quer traçar uma história diferente para a sua criança, aprenda a mediar. Aprenda a mediar. Você vai descobrir o quanto essa criança é inteligente. Eu tenho depoimentos que dizem assim, eu não sabia que a minha filha sabia pensar. E aí? Eu não sabia que ela podia tomar decisão. Isso porque são crianças, por exemplo, com comprometimento muito sério. Isso é a diferença. Uma coisa é você ficar fazendo perguntas à toa. Todas as perguntas que eu fiz para essa criança aqui, hipoteticamente, né? Eu fiz para corrigir a função cognitiva e trabalhar as operações mentais de identificação e comparação. Então, eu não fiz qualquer pergunta. Eu só fiz pergunta sobre isso, que ia lá para trabalhar aquela função cognitiva e aquela operação mental. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês, gente. Tchau!